Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, quem aqui nos acompanha também de forma presencial, boa noite. Vereador João Lucas, primeiramente gostaria de parabenizá-lo assim, pela atenção, né, na reformulação do nosso regimento, muito necessário, nós estudarmos e poder aprimorá-lo, né, a trazer a modernidade. Muito importante essa sua atenção e tal, mas com todo o respeito à Vossa Excelência, eu tenho uma certa preocupação em votar essa matéria do jeito que está. Eu acho que é um debate do qual nós precisamos enfrentá-lo, obviamente, assim como outros debates, né, do próprio regimento nosso. Nós precisamos enfrentar, às vezes, aí uma Câmara da qual a mesa diretora tem um mandato de 2 anos também, que seria importantíssimo, porque, né, fica chato, fica todo ano, o ano inteiro debatendo quem é o próximo presidente. Isso traz, às vezes, uma instabilidade jurídica, uma instabilidade funcional e tudo mais. Então, nós precisamos, de fato, realmente, debater o nosso regimento para que nós possamos aprimorá-lo. Então, por esse motivo, até dada a sua iniciativa, eu gostaria de parabenizá-lo por tal. Mas me manifesto contra, assim como o vereador Flávio Dias, porque eu entendo que a população ela nos acompanha, nós temos as nossas transparências, cada um aqui se posiciona e etc. Mas eu não vejo simplesmente como transparência o vereador votar no seu presidente ou na mesa diretora. Eu vejo como certo receio, nós sabemos o poder, e que eu não estou acusando, estou só apenas levantando uma situação da qual a gente precisa trazer esse debate, né? Quantas vezes nós nos reunimos para discutir esse projeto nas comissões? Quantas vezes nós sentamos aqui para discutir inúmeros projetos e nós temos falhado quanto a isso? Por que não aprimorar nesse sentido, a priori? Né? Olha, reuniões das comissões tal dia, tal horário, e etc., para que nós possamos, de fato, debater os projetos. Porque somente votar sim ou não, nós precisamos debater melhor. E eu vejo com muita preocupação, assim, nós sabemos, das vezes, o colega, vamos numa hipótese de uma destituição de um membro da mesa. Eu acho que a pessoa tem que ter autonomia para que ela faça o seu juízo de valor e lá dentro, no seu íntimo, possa ir lá e votar sem nenhum tipo de pressão, eu digo política, de amizade, familiar. Então, acho que a pessoa precisa estar livre nesse sentido de ir lá e votar contra mim ou contra qualquer outro vereador e não houver nenhum ressentimento. Eu acho que é para isso que surge, talvez, as votações secretas e também para a eleição da mesa diretora. Quando o vereador está aqui, ele precisa ter um lado, precisa se posicionar, mas às vezes o que é posto para ele não é nenhuma das suas opções e ele não tem a opção a não ser se abster, né? Nós não temos esse hábito aqui de se abster em algumas matérias, mas pode chegar o momento de abster. Tudo bem, é um posicionamento também. Eu não entendi, sou voto vencido e eu não voto nem sim nem não, vou me abster, às vezes faltou debate, etc. Então, por esse motivo, preocupado muito mesmo com essa situação, da forma como nós podemos ser pressionados futuramente, eu voto contrário. E podemos ser pressionados de N maneiras. E aqui eu quero destacar algumas. Por exemplo, temos a máquina pública, que tem um peso, não podemos negar isso, né, influência, e pode acabar interferindo nas decisões da Câmara. Não estou dizendo que isso acontece, pelo amor de Deus, vamos todos nos desarmar aqui. Eu estou falando dessas possibilidades. Isso acontece no Senado Federal, nas câmaras federais, nas assembleias legislativas, onde o Poder Executivo acaba tendo um certo poder de influência, né, e etc. Então, acho que é muito interessante que nós possamos manter esse voto secreto nesse sentido. Mas também, de forma contrária, eu posso, por exemplo, me colocar candidato aqui e ir para as redes sociais e pressionar a população a querer que votem em mim. E a gente pode fazer uma mobilização importante nesse sentido. Nos une aí uma bancada, os colegas vereadores desqualificam o outro candidato, desmerece, etc., em favor de X, que às vezes tem uma popularidade maior e etc. Então, nós precisamos ter essa atenção também. Eu não gostaria que, de maneira nenhuma, nós votássemos qualquer projeto aqui pressionado por ninguém. Eu sempre ouço, tem
padrinho, etc. Eu tenho total autonomia, desde que me coloquei candidato a vereador, por ter as minhas opiniões próprias, as minhas decisões próprias, tanto é que eu trago para o debate, discuto, questiono. Tenho lido muito o nosso regimento, do qual gostaria de apresentar futuramente algumas sugestões de alteração para que nós possamos aprimorar e tudo mais, mas eu acho que nós precisamos zelar por isso, pela independência de voto de cada um. Porque existem as amizades, existem as relações aqui, e às vezes vou votar contrário a um colega, eu não tenho o mesmo entendimento que ele. Às vezes, numa destituição de um colega vereador aqui, eu sei que às vezes ele errou, passou pelas comissões, foi dado procedente e tudo mais, mas pela amizade, para não criar um transtorno futuro, eu vou votar favorável a ele. E tendo essa votação secreta, nós podemos manter essa harmonia, foi decidido, não precisa se discutir, né? Eu acho que eu, com todo respeito, assim como o vereador Flávio comentou, volto a parabenizá-lo por essa atenção ao regimento, para essas mudanças importantes, essas modernizações, mas eu me posiciono contrário à matéria. Nós precisamos debatê-la talvez de forma mais ampla, ou ser melhor definido aí como que isso pode acontecer, mas sou totalmente contrário à votação aberta, tanto para a mesa diretora quanto para a destituição de membro da mesa. E assim, outras autoridades também, né? Nós estamos falando de membros da mesa aqui, mas pode acontecer qualquer ação com o próprio prefeito, né? E lá também delibera que é votação secreta. Então, assim, eu acho que nós precisamos manter essa autonomia. Transparência, excelente. Acho que cada um aqui pode se justificar aí para as redes sociais. Eu sou super a favor da transparência, mas quando tem o voto, tem um peso ainda maior. Podemos ter pressões de diversos lados, servidores, a máquina pública, como eu já citei. Então, assim, a minha preocupação é com relação a isso. A não autonomia, que nós possamos dar abertura, para que nós possamos abrir mão dessa nossa autonomia, sabe, do Carlos Eduardo? Essa autonomia, às vezes uma pressão externa aí nos coloca em xeque, né? Então, por esse motivo me posiciono contra, mas mais uma vez, vereador, com todo respeito à sua apresentação, e mais uma vez parabenizo pela atuação.